Bom dia, paz do Senhor. Como é que você está? Como é que passou o final de semana? Anda trabalhando muito? Eu estou um pouco atrasada com a minha devocional hoje, porque hoje deu pano para manga devocional, viu? O Senhor falou muito comigo hoje e é bênção do céu. Quero orar com você. Te contar que ontem a escola dominical foi uma bênção. Gostei muito do que o Senhor falou conosco. Foi bênção demais. E o Senhor, ele tem nos ensinado a cada dia e visto diante da palavra de que realmente nós precisamos ser avivados, despertados, porque o relógio já está quase batendo meia-noite e o noivo vem. Aleluia. Pai, estamos juntos contigo neste momento, em louvor e adoração ao seu santo nome. Te glorificamos por sua majestade e sua glória. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos por sua grande obra, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, aleluia. Eu te exalto, eu te bendigo, porque o Senhor é o único Deus fiel e verdadeiro. É o Deus de maravilhas, é o Deus que faz maravilhas em nossas vidas. O Senhor mesmo diz em Lucas que o que é impossível para nós é possível para ti, aleluia. Ah, Senhor Deus querido e santo, nós muitas vezes achamos que as coisas são impossíveis de acontecer em nossas vidas, e diante dos olhos humanos realmente são, Senhor, mas nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nada, Senhor, nada, nada, Senhor, é difícil para ti. Nada, Senhor. Então sabemos que o Senhor é santo, poderoso e excelso. Vemos na tua palavra, Pai, que está recheada, Senhor Deus, de ações de que o Senhor tem feito e tem, Senhor, demonstrado para nós que a sua palavra é uma só e que o Senhor tem feito maravilhas, aleluia. Nós queremos, Senhor, ver a sua mão poderosa agindo em nós. Nós queremos ver, Senhor Deus, o impossível acontecendo nas nossas vidas, porque o Senhor é santo, maravilhoso, extraordinário, bendito, aleluia. O Senhor é um Deus incrível, santo, justo, aleluia. Por isso que nesta manhã eu, Senhor Deus, e os meus irmãos estamos em oração, louvando e bendizendo o seu santo nome, porque cremos que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Cremos que o Senhor fará maravilhas, Senhor, em nossas vidas. Cremos que o Senhor fará maravilhas nos nossos lares, nos nossos familiares, no nosso trabalho. E nós que estamos meditando na sua palavra, seremos como árvore plantada junto a correntes de água, que as nossas folhas não vão murchar. No devido tempo produziremos bons frutos, e os nossos frutos permanecerão e glorificarão o seu santo nome. E tudo que colocarmos as mãos, Senhor, prosperará para a glória e honra do seu santo nome, porque nós somos os teus filhos e nós cremos no seu poder em nome de Jesus. Amém. Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023, vamos estudar a devocional da lição 4, que fala sobre o ministério avivado de Jesus. O texto base da nossa meditação está em Lucas, capítulo 1, versículo 35. A revista, como já é do conhecimento dos irmãos, estamos estudando a revista da Escola Bíblica, que tem por título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aleluia. Lucas 1:35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Aleluia. O Espírito Santo virá sobre você, disse Gabriel a Maria. Essa mesma palavra é a que Deus mostra para Moisés quando ele escreve Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra hebraica para pairar é chocar, gerar vida.
Então o Espírito Santo veio sobre Maria e gerou Jesus em seu ventre. Oh, maravilha de Deus, porque para o Senhor não há impossível. A Virgem ficou grávida, porque o Espírito Santo gerou o unigênito, o primogênito, o Filho do Altíssimo, foi gerado no ventre do ser humano, aleluia, no ventre da mulher, se cumprindo a palavra de Gênesis, que do ventre da mulher, aleluia, sairia um que venceria o mal que traz escravidão para as nossas vidas, para as nossas famílias, e traz escravidão para a nossa sociedade, traz escravidão para a nossa igreja. Mas se nós crermos, seremos livres, salvos, libertos, resgatados, purificados, perdoados, aleluia, renovados, avivados e cheios da presença desse Espírito, aleluia. O anjo segue dizendo que o poder do Altíssimo envolveria aquela jovem. Também a mesma referência que Moisés escreve em Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus disse, haja luz e houve luz. A luz do mundo estava no ventre da mulher, aleluia. Oh, maravilha de Deus! O ser humano já não viveria mais em trevas, mas a luz do mundo, aleluia, estava sendo gerado no ventre da mulher. E nasceria o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. A esperança para a árvore cortada, aleluia. Ainda que esteja próxima aos ribeiros de água, ainda que esteja cortada, brotará, porque o Senhor é vida. Santo, santo, santo e maravilhoso. Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus Cristo, a salvação da humanidade. Jesus Cristo, libertador, o resgatador, aleluia. Glória, 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 glória. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, teve misericórdia de nós. Viu o Senhor que nós vivíamos em trevas, perdidos, cegos, pobres, miseráveis e nu, como o Senhor diz para a igreja de Laodiceia. O Senhor nos trouxe salvação, aleluia. Espírito Santo de Deus, através dessa devocional, nos convence de todo pecado, justiça e juízo, aleluia. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Aviva, Senhor, a sua obra em nosso ser. Aleluia. Aviva, Senhor Deus querido e amado, as nossas vidas na sua presença. Espírito Santo, aleluia. Glórias sejam dadas a ti. Esse versículo também, Lucas 1:35, nos mostra que Jesus foi 100% humano, 100% Deus. E que ele veio do alto, através do Espírito Santo de Deus, e colocado no ventre da mulher. Aleluia. Fica claro, neste versículo, que Jesus, ele é santo. Ele nasceu de uma virgem. Isso significa que Jesus não foi concebido do modo natural que todo ser humano é concebido no ventre da mulher. Consequentemente, ele não herda o pecado original da humanidade. Porque quando nós geramos filhos em nossos ventres, nós só somos o invólucro que está recepcionando o óvulo. E ali quem faz a obra de gerar a nova vida é Deus. Davi, ele fala que do modo assombroso o ser humano é gerado no ventre materno. Não há envolvimento nenhum do feto com a mãe. Por isso que Deus é totalmente contra o aborto. Porque o feto não é a continuidade da mãe, não. O feto é um ser humano totalmente distinto da mãe.
Por isso que Jesus ele não foi concebido do modo natural. Foi o Espírito Santo quem o colocou no ventre da mulher. Filipenses capítulo 2, nós vimos a semana passada que ele, sendo Deus, se despiu de toda a sua glória de Deus, não usurpou o ser igual a Deus e veio na terra, veio ser formado no ventre materno para ser um ser humano e vencer a morte e o inferno para salvar as nossas vidas. Ele é o sacrifício perfeito de Deus. Ele é a expressão genuína do amor de Deus. Ele é a própria teologia de Deus. Você quer conhecer Deus, você quer ver Deus, você olha para o Filho dele. Você vai ver o amor. Porque Deus é amor. E ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtenha a vida eterna. Aleluia. Ele é o santo de Deus. Ele é puro. Ele não tinha pecado. Ele não tem pecado, mas ele se fez pecado por nós para nos salvar e vencer. Ele cumpriu toda a lei e toda a justiça. Ele foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário para nos resgatar. Por amor ele nos amou e veio morrer por nós. E com esse amor nos constrange e nos chama para perto dele. O Espírito Santo está te chamando para perto dele. O Espírito Santo está te mostrando de que você e eu precisamos de Jesus, aleluia. Ele é o ungido de Deus que veio para salvar. Ele mesmo diz, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. O dia do julgamento ainda vai chegar, mas ele ainda veio para salvar. Está salvando hoje. Hoje é o tempo de salvação. Mateus e Lucas declaram de um modo bem explícito e inconfundível de que Jesus nasceu de uma virgem, como está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 27. Também tem essa declaração em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. O Espírito Santo veio sobre Maria e concebeu o filho por uma intervenção milagrosa, porque Deus é o dono do impossível. Ele faz o impossível por nós, aleluia. Por causa dessa concepção divina milagrosa, Jesus é o santo de Deus. Nele não havia mácula nenhuma de pecado. Jesus, o nosso Yeshua, o Senhor que salva. Gabriel falou para Maria que ele chamaria Emanuel, o Deus conosco. João capítulo 1 diz que ele era o verbo, ele estava com Deus desde o princípio, e o verbo se fez carne e habitou graciosamente em nosso meio, aleluia. Yeshua, o Senhor nos salva, define a missão do Filho de Deus sobre a face da terra. Por isso que ele mesmo declara que ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, salvar a humanidade perdida. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que ele nos reconciliou com o Pai através do sacrifício dele na cruz, porque o pecado é o maior inimigo da raça humana. O pecado arruína a vida e a alma da pessoa e a manda para o inferno. Através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. Olha o que está escrito em João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Jesus vem aos judeus e apresenta para eles uma parte da mensagem que muitos servos de Deus vacilam. Eu e você, muitas vezes, a gente vacila nessa questão. É que nós temos que crer em toda a palavra. Toda a palavra de Deus é fiel e verdadeira, apta. Ela é santa e poderosa. A gente não tem que crer só na parte que nos interessa,
Nós temos que crer em toda palavra que é dita para nós. Por isso que o Senhor fala: se vós permanecerdes na minha palavra, é em toda, não é só em uma parte. Muitas vezes a gente escolhe o que quer praticar, a gente escolhe no que quer acreditar, mas a palavra de Deus nos alerta sobre toda a palavra. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele está nos exemplificando justamente isso. Os pontos onde nós vacilamos na fé. Por isso que é refutado a doutrina da segurança incondicional, onde uma vez salvo, salvo eternamente. Isso não existe, porque depende de nós praticarmos a palavra, obedecermos a palavra, produzirmos frutos de arrependimento. Depende de nós ouvirmos, crermos e obedecermos no que o Senhor tem nos dito. É por isso que o Espírito Santo tem me incomodado em nós fazermos essas devocionais. Porque sem a palavra de Deus a gente não vai a lugar nenhum. Sem a palavra de Deus a gente não é avivado. Eu quero te contar o segredo da vida próspera e abundante em Cristo. Está aqui, você já conhece esse texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus é a verdade, só que ele crucificado e ressurreto. Esse Jesus de barganha que vivem pregando aí na igreja, o Jesus da hipergraça, que te ama incondicionalmente, que você tem a promessa, e quem tem promessa não morre, eu vou dizer uma coisa para você: quem tem promessa e não cumpre, não obedece a palavra, pode morrer sim. E não pode ver as vitórias que Deus um dia prometeu. E ainda corre o risco de morrer sem salvação. Porque só a cruz de Cristo é que nos traz a vitória contra o pecado. Só o sacrifício da cruz é o antídoto contra o pecado, esse mal, esse veneno que está na vida da humanidade. Jesus no Calvário é a única resposta para o problema da humanidade, não existe outro. Nós queremos, através de artifícios, através de ações humanistas, queremos mudar a obra de Deus, não tem outro. Ou a gente recebe Jesus crucificado e ressurreto, ou a gente não tem salvação. Ou nos arrependemos dos nossos pecados, porque o João Batista ele vivia pregando antes de batizar: arrependei-vos porque já é chegado o reino dos céus. Jesus ele mesmo fala sobre isso. Sem arrependimento não há salvação. Se nós não nos arrependermos, não estivermos consciência de que somos pecadores, mas eu já sou crente, eu tomo santa ceia, e eu sou batizado, e eu congrego, e eu dou o dízimo, nada disso salva. Nada disso. Só Jesus salva. E para nós nos achegarmos diante do nosso Salvador, temos que ser quebrantados e humildes, como diz a palavra. Eu quero ler um versículo muito importante aqui, seguindo a leitura. Em João 8:33. Respondeu-lhes, os fariseus respondendo: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Como os fariseus, nós achamos que somos livres. Só porque estamos congregando e, como eu disse anteriormente, vestimos aquela capa de crente e achamos que está tudo bem. Não. Quando nós só ficamos falando que somos evangélicos, levantamos as mãos, cantamos louvores, músicas que falem de Deus, isso não significa nada. Os fariseus foram irônicos quando eles disseram que eles eram descendentes de Abraão e que eles nunca serviram ninguém, não eram escravos de ninguém. Eles foram irônicos, afirmando que eram livres por causa de Abraão. Eles esqueceram que eles tinham sido escravos dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, dos gregos, e naquele momento em que Jesus estava falando com eles, eles eram escravos dos romanos. Assim como os fariseus, nós também não enxergamos que estamos sendo escravos de Satanás.
e escravos da nossa própria carne. Quando nós vemos, por exemplo, erotismos, morte e violência nas mídias sociais, na televisão, quando nós murmuramos, fofocamos, falamos mal das pessoas, quando a gente reclama, quando a gente não tem controle da língua, estamos dominados pelas trevas por estas coisas. Ah, nós dizemos que somos livres porque vamos à igreja, damos o dízimo, temos carteirinha de membro, vestimos roupa de crente. Isso não significa nada, porque quantas vezes nós buscamos, ou nós também conhecemos pessoas que buscam adivinhação na igreja. Isso acontece quando nós tomamos decisões erradas nas nossas vidas e buscamos profetas para autenticar com revelações o que nós queremos ouvir. Porque a profecia de verdade, ela traz repreensão, correção, advertência. O profeta de verdade vai falar o que Deus quer falar para a igreja, para a sociedade, não o que as pessoas querem ouvir, mas o que Deus quer falar. O profeta de verdade, usado por Deus, vai trazer o povo de volta ao centro da vontade de Deus. Ele fala o que o povo precisa ouvir, e não o que o povo quer ouvir. Por isso, que há muito espírito de adivinhação nos púlpitos, na igreja. Por isso que há muitos profetinhas servindo ao Deus Pitom, ao Deus da adivinhação. Talvez você vá achar um absurdo isso que eu vou falar. Mas nós, muitas vezes, e quando eu digo nós, eu estou falando da igreja de Jesus sobre a face da terra. Nós somos escravos do diabo, escravos da nossa carne, quando nós fazemos feitiçarias na igreja. Aí você olha para mim, feitiçarias na igreja? É. Coisas que fazemos que invocam o mal na igreja. Porque na igreja de Jesus hoje há muito esoterismo, há muita mística, há muitas coisas cabalísticas dentro da igreja, muitas coisas judaizantes dentro das igrejas. A gente vai anulando assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos anulando a graça, o sacrifício da cruz, a mensagem da cruz. Nós vemos muitas vezes que os cultos estão lembrando ações que nós já vimos em algum momento nos cultos afros, nos terreiros por aí afora. Muitas vezes você vê as igrejas, as pessoas estão agindo, estão se comportando, estão trazendo coisas de fora, enquanto só deveria se humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos, como diz a palavra no texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós vemos muita manipulação. As pessoas usam a Bíblia, usam os dons, usam os ministérios, são charlatões gospel, para persuadir os fracos na fé. Tem crente que gosta de jogo de azar. Tem crente que gosta de fazer uma fezinha, gosta de cap legal, telecena, um jogo de azar chamado bacará, bingos, rifas, caça-níqueis, joga dados, joga o jogo do bicho, a loteria, o roda-roda jequiti. A Bíblia adverte que nós devemos ter prudência em evitar ganhar dinheiro fácil. Todo dinheiro ganhado de forma desonesta desagrada a Deus, como está escrito em Romanos 13, versículo 11. Estou no contexto de João, capítulo 8, versículo 33, onde, ironicamente, o povo fala que eram descendentes de Abraão, onde os hebreus que creem em Jesus dizem que são descendentes de Abraão e que não são escravos de ninguém.
E, ironicamente, nós dizemos que somos evangélicos, cristãos, e não somos escravos. Só que tem muita raposinha nessa seara. Só que tem muito pecado oculto e escondido na vida dos crentes por aí. Então, não fuja do texto. Nós estamos no versículo 33. Quando nós estamos em cima do muro, agimos incredulamente. Quando nós estamos em cima do muro, já escolhemos ser escravos da carne e do diabo, pois o Senhor não se agrada com dúvida. Podemos até tentar justificar de que vivemos em situações de incerteza, o dia a dia, o cotidiano não nos dá certeza nenhuma, mas eu afirmo para você que nós não temos o direito de ter dúvida como servos de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você não tem direito de ter dúvida. Se você é evangélico, ainda pode ter dúvida. Se você é cristão, porque cristão é aquele que crê em Jesus, e qualquer um pode crer em Jesus, até as pessoas da Igreja Católica creem em Jesus. Tem muita gente por aí que crê em Jesus, não vai à igreja. Mas se você é discípulo, você não tem direito de duvidar. Porque a dúvida não cabe àquele que é discípulo de Jesus. Eu tenho que crer, como disse o Senhor aqui no versículo 31, eu tenho que permanecer firme na palavra. Eu não posso duvidar de forma nenhuma. Eu tenho que crer em tudo que o Senhor me diz, através das escrituras sagradas. Eu não posso duvidar do amor de Deus. Isso não agrada a ele, muito pelo contrário, ofende a santidade dele, ofende o amor dele. Quando eu duvido do amor de Deus, eu estou declarando para os céus e para a terra de que Deus, ao meu ver, a minha ótica, Deus é mentiroso. Aí eu murmuro, eu reclamo. E na ação do reclamar, do murmurar, eu estou dizendo que Deus não está cuidando bem de mim, que eu estou passando privações, dificuldades e provações e Deus não está me vendo. Eu estou igual Gideão. Quando o anjo chega para ele e fala, servo valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão, com aquela síndrome de autodesprezo, disse, Deus é comigo, por que eu estou vivendo isso? Por que meu povo está passando por isso? Por que eu estou vivendo essa situação A, situação B? Por que eu estou sofrendo desse jeito? A Bíblia diz em Tiago que nós não temos o direito de reclamar e murmurar. Por quê? Do que se queixa o homem, senão das consequências dos seus próprios pecados? Gálatas 6 diz que eu não posso zombar de Deus, dizendo que eu estou vivendo as situações que eu vivo hoje, porque Deus quer, não, Deus nunca quis o mal para a minha vida. Eu plantei, agora eu vou colher. Por isso que eu tenho que selecionar bem as sementes que eu planto. E eu só tenho esse discernimento, esse entendimento quando eu estou preso a palavra de Deus, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, não ouvindo o conselho de ímpio, não se assentando na roda dos pecadores. Antes o meu prazer está na lei do Senhor. E através do esclarecimento da luz do evangelho na minha mente transformada, eu tenho entendimento de quais sementes eu vou plantar daqui por diante. Quantas vezes as dúvidas nos abatem, Deus nos orienta a tomar certas atitudes e ações e a gente ainda fica dizendo, não é Deus que está falando isso não. Não é Deus que está me mostrando isso não. Por quê? Não está nos agradando. Às vezes Deus fala e revela as coisas para você e para mim, e eu não ouço e não obedeço. Por quê? Não era o que estava nos meus planos. Então eu rejeito, eu duvido, eu digo que é o diabo, eu digo que é a minha mente, eu digo que é qualquer coisa menos Deus, só porque não está enquadrado nos meus planos, nas minhas vontades e não vai chegar aonde eu quero. Por isso que vem a dúvida. E o Senhor diz que a dúvida, ela provoca medo, e o medo nos paralisa. E por causa da paralisação espiritual, vem a mortandade, vem a mornidão espiritual.
E eu não desfruto das bênçãos de Deus, por quê? Eu não obedeci às orientações que ele me deu. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Por isso que o Senhor nasceu. Por isso que Jesus nasceu. Para nos libertar, para nos resgatar, para nos restaurar, regenerar e nos fazer nova criatura em sua presença. A dúvida é a inimiga que nos impede de viver. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida, como está escrito em Tiago 1,6, ofende a Deus. Somos escravos do diabo e da nossa carne quando nós achamos que somos o centro da atenção. Você e eu não somos salvos para sermos, para não queimarmos no inferno, para só sermos abençoados. Jesus veio ao mundo para me servir. Não, não foi isso que ele quis dizer, quando ele diz que veio para servir e não ser servido. Deus não nos salvou porque estava com pena da gente. Não, ele não precisa de nós. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Se eu e você não formos humildes o suficiente para sermos obedientes, ele coloca outra pessoa no nosso lugar. Ele levanta outras pessoas. E ele fala, Jesus mesmo fala que ele suscitaria pedras para proclamar o evangelho. Paulo, ele fala assim, ai de mim se não proclamar o evangelho. Ai de mim. É importante nós sabermos que ele nos salvou para fazermos a vontade dele, para adorá-los, para sermos proclamadores dele, da sua glória nessa terra, para trazermos o reino de Deus a essa terra, para que através das nossas vidas santificadas e separadas, manifestemos a glória dele, manifestemos a força e o poder dele. Temos uma missão a cumprir. Amém? Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, com a responsabilidade de anunciarmos as virtudes dele. Nós somos sal dessa terra e somos luz desse mundo. Deus é o centro da nossa adoração. Mas nós, muitas vezes, nos rendemos ao humanismo secular. Deixamos Deus de lado. E temos permitido todo o foco em outras pessoas, o foco no ser humano. Muitas vezes vamos ao culto não para adorar a Deus, mas para receber as nossas bênçãos. Muitas vezes a gente fala assim para as pessoas, vai lá no culto para você ser abençoado. Está errado. A Bíblia ensina que só recebe bênçãos quem é obediente à palavra. Porque então as bênçãos correrão atrás de mim e de você. Estamos vivendo hoje o hedonismo cristão dentro das igrejas evangélicas, que é a busca do prazer, da autossatisfação. Esse é o único propósito da vida, ser feliz. Só vou à igreja para me sentir bem. Não gosto do jeito que aquele pregador fala. Não gosto do jeito que aquela banda canta e toca. Eu não gosto do jeito, do modelo daquela igreja. Eu não gosto da recepcionista. Eu não gosto do líder. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, porque eu estou indo à igreja para ter autossatisfação. Aí os pastores e líderes preocupados em agradar as pessoas começam a deturpar a palavra, a pregar o que a pessoa quer ouvir, a deturpar o louvor e adoração a Deus, a cantar o que as pessoas querem ouvir. Se preocupa em fazer evento disso, evento daquilo, conferência, seminário, festividade. Não. Voltemos ao evangelho da igreja primitiva. Palavra, jejum e oração. Palavra, jejum e oração.
Aí nós ouvimos assim, eu não gosto de ir àquela igreja porque eu não me sinto bem lá. Eu só vou onde me faz feliz. Dedicamos muitas vezes os nossos corpos a prazeres. Nos afastamos do novo nascimento, do lavar regenerador da palavra, do novo nascimento gerado pelo Espírito Santo. Eu não vou àquela igreja porque ela fica falando de toma sua cruz, negue a si mesmo. Essa mensagem de tomar cruz é dolorida demais. Ninguém quer ouvir mais isso hoje. Negar a si mesmo? Muito pior. Muito pior. Nem pensar. Pecado é relativo. Presta atenção, é relativo. Às vezes o que é pecado para mim não é pecado para você. E às vezes o que é pecado para você, para mim. Não tem nada a ver. O que é isso? Vamos ser relevantes. Não é bem assim. Vamos pôr uma roupinha bonitinha no pecado. Vamos dar uma maquiada nele para ele se tornar aceitável no nosso meio. Porque o que vale são as pessoas virem à igreja. Vir à igreja não significa nada. Será que todo mundo que está na igreja vai entrar na porta estreita do céu? Eu quero conversar com você ainda sobre muitas coisas. Sobre esse assunto. Também quero falar com você sobre idolatria, morte espiritual, cegueira espiritual, corrupção na igreja, a avareza na vida cristã, a impureza. O nosso casamento está existindo para a glória de Deus? Eu quero falar sobre os nossos filhos desviados da fé. Eu quero falar também com você sobre os líderes amantes de si mesmo, que escravizam as ovelhas, arrancam o couro das ovelhas, se alimenta da carne da ovelha. A lista é grande. Grande é a lista das doenças e mazelas que estão na vida cristã e nas igrejas. Eu quero que você entenda que você não é evangélico, você tem que ser discípulo. Aquele que quer vir após a Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. É necessário que a nossa velha natureza morra. E isso dói. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 que ele esmurrava o corpo dele todos os dias e trazia a escravidão. Porque a velha natureza fica todos os dias gritando. É isso aí. Isso tudo está no versículo 33. Eu vou parar por aqui no versículo 34, porque o assunto é extenso. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. Jesus que diz isso. Se nós pecamos sabendo que tudo que estamos fazendo está errado e desagrada a Deus, a gente é escravo. E o sacrifício de Jesus não está causando efeito em nós. Nós não estamos sendo salvos. Estamos perdidos ainda. Estamos aprisionados pelo mal. A carne e os demônios ainda têm legalidade nas nossas vidas. É por isso que muitas vezes você luta, peleja, ora, jejua, faz de tudo e o mal ainda continua atuando, porque ele tem legalidade. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos nos autoexaminar. 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se nós nos examinarmos, nós não seremos julgados por Deus, porque automaticamente virá o arrependimento. E o Senhor nos perdoará, nos purificar de todo pecado e toda injustiça, porque Ele é fiel e justo. Então, sendo assim, se somos servos e escravos do pecado, não somos livres. E eu vou dizer uma coisa para você: só existe um caminho para o crente vencer o pecado, que é o arrependimento, a confissão e o abandono das ações pecaminosas. Crer em Jesus e Jesus crucificado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e iniquidade. Por isso Jesus veio ao mundo, para nos resgatar o perdido,
Salvar. A palavra salvação vem do grego sotero, que significa libertação. Os pecados são cadeias e correntes que nos amarram, e só Jesus pode nos libertar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, até que ele volte para buscar você no dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém.